Aqui o Aston Dutra, o CEO do Anápolis, para falar agora a respeito desse jogo, mas não tem como não falar do jogo sem falar da troca que foi feita de técnico, né, durante a semana. E o técnico Roberto Fernandes, que teve pouco tempo, né, Dutra, para poder fazer para treinar para esse primeiro jogo. Mas eu queria que você falasse para nós, né, em relação, dá um certo alívio agora essa vitória contra o Itabaiana. Bom, primeiro eu quero aqui agradecer a Evaristo Pisa pelo trabalho que ele desempenhou, nos deu um título, entrou para a história do clube como um dos treinadores campeões, ao lado de Caxambu, de Ângelo Luiz, entre outros que ganharam títulos aqui pelo clube. É uma pessoa ímpar, um baita de um profissional, e eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso na sequência da carreira dele. A troca foi motivada que a gente entendeu que precisava revigorar o elenco. A janela só abre na 15ª rodada e a gente precisa chegar lá vivo. A gente sabia que esse jogo era uma final de 6 pontos, é uma derrota que praticamente nos afundaria, tá? Acho que a equipe tem muito a evoluir, não foi o melhor jogo que a equipe fez na temporada, mas foi o jogo que a equipe fez aquilo que precisa ser feito, fez os gols. Parabenizar o empenho, a luta, a garra de todo mundo. Parabenizar o Roberto, foram 3 dias apenas de trabalho, mas conseguiu já impor um pouco daquilo que é a sua personalidade, é uma personalidade diferente do Evaristo, né? Uma personalidade mais enérgica, é um treinador mais vibrante, é uma pessoa, né? São seres humanos diferentes. E isso foi, enfim, o que a gente ponderou nessa troca. Imagino que vocês tenham gostado já da chegada do novo treinador, o jeito que ele implementou o jogo, como você disse, mas eu gostaria de saber como chegar até o nome do professor Roberto Fernandes e aproveito também a oportunidade, vi você falando em outro veículo, em relação ao Moacir Júnior, né, o que houve ali, até para deixar claro já para o torcedor. Não, eu mostro aqui meu celular, eu conheço o Moacir há muito tempo, é um profissional que já esteve nessa situação. Eu mandei uma mensagem para ele após desligar o Evaristo, perguntei como era a situação dele, mas não houve proposta. Na verdade, eu mandei uma mensagem e depois nem respondi mais. Então, assim, não chegou proposta nenhuma, nós não efetivamos nada, e no outro dia ele me manda uma mensagem, eu agradeço o interesse, mas na verdade foi uma sondagem básica, nada de proposta. Os treinadores, eu vou falar aqui quem foram os treinadores que nós negociamos, foi o Márcio Fernandes e o Roberto Fernandes. Esses dois treinadores, nós abrimos negociação com ele e optamos pelo Roberto, pelo perfil do Roberto. E como chegou no nome, nós estamos no futebol há mais de 20 anos, eu estou no futebol há mais de 20 anos, então eu conheço muita gente. A gente mapeia, sabe? A gente precisava de um profissional que vinha de uma boa sequência nos últimos jogos. E o Roberto fez uma boa sequência lá no Retrô, com 2 vitórias e 2 empates. Então, talvez trazer um profissional que saiu de algum lugar no mau momento não seria o adequado para a situação. Até porque a gente precisa de um cara que chegasse aqui com confiança. O grande problema do nosso elenco esse ano é que a gente tem abalado muito fácil. Então, a gente tem que começar a ter resiliência e entender que, por mais que seja dolorido tomar 4 lá, e eu falei que não dava vontade nem de voltar para casa, mas que a gente está chegando em final de campeonato importante. Nós somos o Anápolis. Há 4 anos atrás, há 5, 6 anos atrás, o Anápolis estava jogando segunda divisão do Goiano. Então é um trabalho de formiguinha. A gente está estabilizando o clube, a gente está conseguindo figurar no cenário nacional, a gente tem representado a cidade e o estado nos últimos anos. Então, assim, para o que a gente propôs para hoje, parabéns à equipe, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente tem que ser muito efetivo nos duelos dentro de casa. Se você analisar a tabela, agora nós vamos começar, hoje foi um dos primeiros, nós ainda temos Confiança, nós temos Botafogo, nós temos Floresta, temos Caxias, temos Volta Redonda, Santa Cruz, nós temos muitos duelos de clubes que estão ali do meio para baixo da tabela. Então, nosso objetivo, nós nunca negamos desde o início do ano, que é manter o Anápolis na Série C. E aí, depois que a gente conseguir esse objetivo, a gente vai pensar o que vai ser daí por diante. Entendeu? Então é isso.
Dutra, realmente agora o Anápolis que pega, né, algumas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Agora com a chegada do técnico Roberto Fernandes, e a gente sabe que há uma cobrança muito grande também em cima de você. Como que você vê agora o Anápolis daqui para frente, justamente com essa chegada do técnico? Cristiane, futebol é feito para quem tem personalidade, coragem e aguenta porrada. Eu tô sendo forjado aqui na porrada. Então, o torcedor tem o direito de me criticar, de achar que eu tenho errado, mas é muito fácil. Atrás de um celular, sentado na cadeira, brincar de braçute e futebol manager. Agora, a vida real aqui é uma selva, nosso orçamento não é nem de longe um dos melhores, a gente está com muita dificuldade essa temporada, todo mundo sabe os motivos, eu não vou ficar repetindo aqui. Foi anunciado uma verba que ainda não está na conta, esse dinheiro não chegou, e nós precisamos que esse dinheiro chegue, deixar bem claro. A gente conta com esse dinheiro para pôr a casa em ordem, para a gente seguir deixando o Anápolis saneado. Então, assim, é normal a cobrança, o momento na Série C é ruim, né? Por mais que a gente entrou para a história do clube mais uma vez conquistando um título importante, o torcedor ele tem sim o direito. O que me deixa triste é ver a quantidade de pessoas que vieram aqui. A gente conta com o torcedor ele é o fator preponderante para a gente conseguir sair da zona de rebaixamento, o apoio da torcida. Então o torcedor tem que acreditar também nos maus momentos, porque tudo isso vai passar. Nós vamos continuar a nossa linha de trabalho, vamos continuar com o pé muito no chão, humildade. O Roberto chegou, já mudou muita coisa até lá no CT, a forma dele trabalhar, é um treinador que tem mais de 70 jogos de Série A, 300 jogos de Série B. A gente tem que aproveitar as coisas positivas que ele vai trazer para nós. Então é isso, eu acho que futebol é para quem aguenta porrada, aguenta pressão, e aquilo que eu falei, desde que não vá para o lado pessoal, tá tudo certo. O profissional, a pessoa pública, ela tem que entender que ela vai ser cobrada, e desde que a pessoa não esqueça que o Ayrton Dutra, CEO do Anápolis, é um, e que o Ayrton Dutra, pai de família, é outro, vai estar tudo certo, porque aí se for pro lado pessoal, aí eu vou também pro lado pessoal.